que não tem nada a ver com dinheiro, com vida financeira, não é este o caso, fecho aspas. Ofertar é trazer tudo para o prazer próprio. Quando as pessoas ofertam para si mesmas, ela fala, vou comprar um bom tênis, um bom sapato, uma boa roupa, e muitas vezes até escolhe aonde vai comprar. Ela quer comprar uma roupa de nome, ela quer comprar uma marca, uma etiqueta, ou um celular melhor, de acordo com a sua necessidade. Então ela oferta para ela, e ela vai trazer para ela não vai trazer qualquer coisa, ela quer trazer o melhor. Ela não quer trazer o pior. Se ela vai ofertar uma alimentação, ela quer também buscar o melhor. Ela busca o melhor porque ela oferta para ela sempre o melhor. Ela nunca vai querer para ela um perfume qualquer, uma coisa qualquer. Tanto que quem faz aniversário, receber qualquer coisa, fala, puxa, a pessoa não me deu qualquer coisa. Gostaria de ganhar uma coisa boa. Então, porque a tendência do ser humano é ofertar para si mesmo sempre o melhor. Porque quem deseja, deseja o melhor. Mas quando se oferta para Deus, a vida para Deus, sempre é o pior. Nunca é o melhor. Quando se pensa em Deus, a qualidade ela cai. A tendência, a qualidade é cair. Nunca é falar assim, puxa, não, Deus merece de mim tudo o que eu tenho. Porque se tudo que eu tenho, e aonde eu cheguei, quem me deu foi o Senhor. Ele me deu a vida, e deu a sua própria vida por mim. E hoje eu estava falando de manhã, porque quando chega esta semana pascual, é uma semana de muito movimento. O mercado se movimenta de uma forma tremenda. As pessoas se programam, já pensam assim, é feriado, vou viajar, vou ofertar a melhor praia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou passar 4 dias. Alguns se programam, outros dizem até chegar a sexta-feira santa, diz, não, eu vou comer peixe. Olha, sexta-feira eu como peixe, não vou comer carne não. Então ela vai lá, escolhe um peixe bom e faz aquele peixe. Mas janeiro, fevereiro, carnaval, se envolveu com muita coisa, falou palavrão, xingou, fez tanta coisa, xingou o pai, xingou a mãe, brigou com o marido, brigou com os filhos. E chega na sexta-feira santa, todo mundo quer ser santo. Todo mundo quer ser santo. Aí chega no domingo, as pessoas falam, vou fazer aquele almoço, porque hoje é domingo de Páscoa, vamos trocar uns ovos, vamos comprar ovo de Páscoa, chocolate. E aí as pessoas se preocupam com o mercado, vão no shopping, andam para cima e para baixo, vão nos comércios, vão nos lugares, procurando promoções, porque o chocolate está caro demais. E quando é chocolate, e aí vai para um lado, vai para o outro, a criança, envolve o marido que não quer andar, mas vai fazer o marido andar. E faz o filho, vai em São Miguel, vai no Brás, e vai em Guaianazes, vai procurando, olha na internet, vê promoção e vai aquele movimento, tudo para ofertar a si mesmo. Não estou dizendo que é pecado ou errado, mas a gente se preocupa com isso, é verdade ou não é? Olha para um lado, para o outro, preocupa com isso, com aquilo, em dar o melhor, ou oferecer alguma coisa melhor para alguém, e aí vai por diante. Mas quando é para Deus, é só esse dia. Passou o tempo, passou os feriados, passou o momento, aí começa a mesma coisa
aquela mesma vida, aquela mesma forma de servir a Deus de qualquer maneira. E a gente tem que aprender a ofertar para Deus todos os dias de nossa vida o melhor. Nós temos que ofertar a Deus tudo que nós temos, o melhor. Melhor adoração, melhor louvor, a melhor dedicação. Tudo para Deus a gente tem que oferecer. As nossas orações, nosso momento, nosso devocional, nosso momento de estar na igreja, buscando ao Senhor, servir ao Senhor. Então a gente tem que fazer com excelência. Mas o tempo, o mês, o ano vai passando, a qualidade daquilo que deveria ser mantido não se mantém. E aí vai declinando. Porque a gente muitas vezes esquece disso aqui. Esquece que quem é que nos tirou da casa da escravidão? Quem nos tirou do Egito, nos purificou, nos santificou, nos libertou da escravidão do Egito? Foi o Senhor. E se o mundo, o Egito que representa o mundo e as coisas do mundo, são mais importantes do que o propósito que você tem para Deus, você está indo no caminho errado. Se as coisas da vida ou do mundo é maior do que o propósito em servir e viver uma vida para Deus, então você está no caminho errado. Porque quando você escolhe que aquilo que você faz no mundo, para as coisas da vida, é mais importante que o propósito que você tem para servir a Deus, é que você não entendeu o propósito de servir a Deus. Você não compreendeu porque você foi separado para Deus. Israel já saiu do Egito. Israel já levou a promessa de Deus fora do Egito. Então Deus, limpando o povo de Israel, mudando a mente, para que eles pudessem sair completamente a mentalidade e a sua vida do Egito, porque eles estavam acostumados com aquela vida lá no Egito. E lá no Egito era contaminação por completo. Mas Deus falou: vou tirar este povo e vou conduzir pelo caminho para um propósito. E eles teriam que entender este propósito de Deus. E aquilo que emanava deles tinha que chegar num propósito como um cheiro suave a Deus. Irmão, eu disse aqui de manhã, e você vai entender isso. Com certeza isso aconteceu. Ao vir para a igreja, antes de você sair de casa, você tomou banho, sim ou não? Eu não sei, porque eu não estava lá. Você tomou um banho. Aí você foi e pegou o perfume. E aí você, antes de pegar o perfume, você passou um desodorante. Você passou um desodorante, depois você passou um perfume, depois de tomar banho. Ou você fez o contrário. Você não tomou banho, tacou o perfume, tacou o desodorante e falou: tá bom assim mesmo. Normalmente, esta seria a regra. Você vai tomar um banho, depois se secar, passa o desodorante, passa um perfume, ainda vê se está cheiroso. Porque aquilo que vai sair de você, ou quem cumprimentar você, ou quem vai estar perto de você, você tem a preocupação de não chegar cheirando mal. Já pensou? Você vai cumprimentar alguém e falar: meu Deus, que catinga, que cheiro horrível, desagradável isso. É verdade ou não é? E a pessoa, você chega perto de uma pessoa, ela estando cheirosa, não dá um ar diferente? Não dá um ar diferente? Agora você chega perto de uma pessoa que está uma catinga. Uma vez foi engraçado, né? Até expliquei aqui para a igreja. Eu falei: se você me cumprimentar e ver que eu estou fedendo a churrasco,
me desculpe, porque eu não tive alternativa. Eu fui para fazer um culto de ação de graça. Cheguei lá, o pessoal fez churrasco, não deu tempo nem de passar em casa, já tive que vir direto. Porque se eu passasse em casa, até tomar banho, não daria tempo para chegar na igreja. Aí eu vim direto, porque eu tinha que ministrar. Aí eu cheguei aqui cheirando churrasco. Mas eu estava sentindo, se eu pudesse eu não viria. Eu tinha ido direto para casa. Tanto que hoje, quando eu tenho um culto de ação de graças com família, casais, que é no domingo, eu já falo para algum pastor, algum obreiro, eu não vou conseguir chegar na igreja, faz o culto lá para mim. Porque normalmente acaba você não dando tempo, e aí chega cheirando, e esse cheiro te incomoda, e se não incomoda, tem que incomodar, porque o cheiro que tem que sair de você tem que ser um cheiro bom. Só que muitas vezes, o cheiro espiritual da vida de uma pessoa é um cheiro ruim. Porque é um cheiro de murmuração, reclama da vida, reclama de Deus, reclama da igreja, reclama do tempo, reclama disso, murmura daquilo outro. Isso é como um cheiro horrível diante de Deus. Você está ofertando um cheiro horrível. Imagine Deus, a Bíblia diz que além dos olhos do Senhor está posto sobre a terra, tudo que é oferecido Ele recebe como cheiro. E esse cheiro tem que ser suave e agradável. Imagine se você for uma pessoa, o que Deus vai receber de você? Que cheiro Deus está recebendo de você, da sua vida com Ele, do seu relacionamento com Ele, da sua vida com Deus. Deus pode inalar nas suas narinas o cheiro que vem de você, está sendo agradável. Será que o que você está ofertando para Deus, será o que você está fazendo para Deus, é agradável aos olhos, aos ouvidos e às narinas do Senhor? Pois estes dias é para a gente refletir como está o nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa vida com Deus? Não é numa sexta-feira santa, não é num sábado de aleluia, não é num domingo de ressurreição. É todos os dias eu tenho que me preocupar se o que eu estou fazendo e aquilo que eu estou fazendo está agradando os olhos do Senhor, e se Ele está recebendo este cheiro agradável que tem que sair de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu estou ofertando, e o que eu estou ofertando é o melhor para Deus, como eu oferto o melhor para mim? Porque há de convir que a gente quer o melhor, e quando se trata de Deus, a gente quer fazer o pior. Deus recebe assim mesmo. É como você sair do mundo, vir para a igreja e falar assim: não, Deus recebe, Deus conhece o meu coração, sabe que eu não... Irmão, Deus conhece o meu coração, sabe que eu sou assim mesmo. Não, Deus quer uma mudança na minha vida e na sua vida. É desejo de Deus uma transformação. É desejo de Deus, porque quando o Senhor disse a Jeremias, capítulo de número 18, desce à casa do olheiro. E quando Jeremias desce à casa do olheiro, o olheiro está fazendo um vaso, e ele percebe que aquele vaso se quebra, e o Senhor torna um vaso novo. E o Senhor diz: não podereis fazer assim com a casa de Israel, um vaso novo? Deus não quer que eu seja o mesmo que eu era lá no Egito, no mundo. Ele quer que eu seja um vaso novo. Pois se você pegar um vaso velho, ele está cheirando a mofo, mas se você pegar um vaso novo, ainda ele está cheirando barro novo.
Isaías 64 diz que nós somos obra das mãos do Senhor. Ele é o nosso Pai e o nosso olheiro, e quando estamos na mão dele, ele está nos moldando, trabalhando sempre para nos renovar e trazer novidade de vida. Mas nós também precisamos se renovar, nós precisamos melhorar, dar qualidade. Nós precisamos entender quem é esse aqui que fala com Moisés e diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de uma escravidão. Alguns aqui eram escravo da bebida, talvez escravo das drogas, escravo do cigarro, pois não foi Deus que tirou você da escravidão. Talvez você era escravo da prostituição, talvez você era escravo como eu, escravo do mundo, usado pelo diabo, usado pelo Satanás, usado ali pelo inimigo. E aí você está aqui hoje, você não precisa mais ser usado pelo inimigo, você tem que ser um instrumento usado na mão de Deus. E o que sai de você tem que cheirar bem, tem que cheirar bem, tem que contaminar o ambiente com um cheiro suave. Pois quem chega com perfume, hoje eu ganhei um perfume aqui, a irmã falou para mim: pastor, feliz aniversário, o senhor tem algum problema em receber um perfume? Eu falei: pois bem, perfume, eu gosto de perfume. Quem é que não gosta de perfume aqui? Dá glória a Deus. Oh, acho que quase saiu aí. Pois todo mundo gosta de um bom perfume. É verdade ou não é? Quem usou avanço aí? Quem quer usar avanço hoje? Mas na época, o avanço era sucesso, né, pastor Leonardo? Não revela não, pastor. Quem usou avanço já revelou a idade. Agora pergunta quem é que quer entrar hoje no mercado ou em alguma perfumaria e falar assim: não, eu vou levar o avanço. Porque ele percebeu que aquela fase já era. Porque ele está em outro estágio agora. Agora é um perfume, um desodorante melhor, de qualidade, uma marca boa. Porque ele percebeu que ele está crescendo, evoluindo. Então quando você cresce na presença de Deus, você não vai mais num avanço, você vai trocar, você vai falar: não, Deus merece de mim o meu melhor cheiro. Eu tenho que chegar perto de Deus e ele falar: nossa filho, como você está cheiroso, como você está cheirosa, o que você está fazendo eu estou recebendo, e por receber, isso agrada ao Senhor. Deus, ele quer que a gente evolua e cresça, não permaneça naquele estágio. É por isso que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei você. Quem tirou eu, você, nós do caminho errado foi o Senhor. E nós temos que ser gratos em oferecer todos os dias, não só o dia de Páscoa, chamado de domingo de Páscoa, todos os dias, aonde a gente quer que esteja. Mas pastor, eu tenho passado tanta luta, tanta dificuldade, me deixa desanimado, me deixa abatido, me deixa fraco. Muitas vezes eu não quero vir para a igreja, muitas vezes eu não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero saber de Jesus, não quero saber de ninguém, não quero saber nada. Pelo contrário, querido, você está nesta terra caminhando, você tem que querer saber de Jesus Cristo e se aproximar mais de Jesus Cristo. Mas é difícil, irmão, bate o pezinho aí, vai. Se você sentir alguma dor, ou você está com esporão, ou está com olho de peixe. Mas se não, simplesmente você está caminhando nessa terra.
Você vai caminhar nessa terra, e nessa terra você vai ter aflição, nessa terra alguém vai te trair, alguém vai te decepcionar, alguém vai dar as costas para você, alguém vai te humilhar, alguém vai te defraudar, alguém vai mentir para você, alguém vai tentar te derrubar, mas não é isso que tem que fazer você parar, isso tem que fazer você prosseguir, porque Jesus diz: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Mas eu ando desanimada, então o cheiro que está inalando de você não é bom. Não é bom, porque você não entendeu o propósito de Deus ainda. Que ainda que você passe luta, que você passe problema ou dificuldade, entenda que os seus problemas, as suas dificuldades, não é maior do que o propósito que você tem para com Deus. Porque maior é aquele que está com você. Só que aqui acontece, a gente começa a colocar que aquilo que nos atrapalha ou nos impede é maior do que o propósito de Deus. Veja só comigo, Mateus capítulo de número 4. Põe aí para mim Mateus capítulo de número 4. E você pode abrir também no Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo de número 4, e o seu verso, glória a Deus, deixa eu lembrar aqui o verso, as folhas estão grudadas, seu verso 18, se eu não me falho a memória, vamos lá. É isso, capítulo 4, verso 18. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Verso 20, põe na tela aí o verso 20. Então, lá na versão que está, diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Perceba que Jesus, abro aspas, está caminhando, está andando. Ele está caminhando ao mar, e ali ele encontra na sua caminhada, naquela parte da tarde, não sei, mas ele estava caminhando, provavelmente era um final de dia, não era o amanhecer, porque o amanhecer, eu tenho certeza que não era, porque o amanhecer era mar. Todo pescador desfaz do barco e da rede no final do dia, depois que pescou. Aí eles limpam as redes, limpam o barco, para que no outro dia, de madrugada, às 3:30, 3 horas da manhã, eles vão para o mar adentro, para que eles possam, dentro deste mar, lá para as 4:30, 5 horas da manhã, comece a sua pescaria. Então, para voltar do mar, eles vão chegar 1 hora, 2 horas da tarde, às 3 horas, então por ali, ou 2 horas da tarde, até organizar tudo, preparar tudo para ir para casa, descansar para o outro dia. Então Jesus vem caminhando na direção deles, do mar da Galileia. E aí Jesus percebe que tem 2 pessoas, e essas 2 pessoas são irmãos, Pedro, chamado Simão Pedro, e André, seu irmão, que lançava uma rede ao mar, pois eram pescadores. Disse a palavra do Senhor que o Senhor fala com eles e diz: vocês vão deixar de ser pescadores de alto mar, e a partir de hoje serão pescadores de homens.
E a palavra do Senhor diz no verso 20, que eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Não questionaram, não perguntaram, não disseram o que eles iam ganhar. E eu tenho o costume de dizer isso, eu gosto muito de repetir esse versículo, porque ele fala muito ao meu coração, que o propósito que você tem para servir a Deus, nunca é maior do que a rede e o barco. Porque se o barco é maior, e a rede é maior do que o propósito, o chamado de Deus na sua vida, você está caminhando errado. Porque eles olham para Jesus, está diante deles a rede, o barco e Jesus. Isto é uma escolha de vida. Jesus não está pedindo para você abandonar sua família, seu emprego, nada. Ele disse que você tem que fazer a boa escolha. E a boa escolha é Jesus. Eles entenderam que a rede e o barco e o que eles estavam fazendo não era mais importante que o propósito, o chamado que eles tinham. É por isso que eles abandonam ali, na própria praia, o barco, a rede, e passa a servir ao Senhor, seguir a Jesus, sem ganhar nada em troca. Agora pensa comigo, 2 irmãos. Vou colocar aqui, vamos supor, o pastor Leonardo e a pastora Dora. Vou chamar aqui o pastor Leonardo, a pastora Dora diz assim: olha, pastor Leonardo, pastora Dora, a partir de hoje vocês estão desempregados. Os 2 desempregados, um vai olhar para o outro e vai falar assim: o que nós vamos fazer da nossa vida? Porque conta não para de chegar. Quem tem conta aí? Quem tem dívida? Você vai continuar tendo dívida até você sair dessa terra. Talvez você saia dessa terra e ainda deixe a dívida para os outros pagar. É verdade. Muitas vezes tem gente que sai dessa terra e ainda deixa a dívida para a família pagar. Já aconteceu isso lá, doutor? Já chegou um caso assim? Até o senhor disse assim: ó, doutor, morreu fulano da minha família. Olha a dívida aqui, como é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que dá para fazer? Aí se o doutor disser assim: minha filha, tu vai ter que pagar tintim por tintim. Como é que eu vou fazer isso, doutor? É mais ou menos por aí, não é assim? Né, doutores? Né? Aí 2 irmãos da mesma família Jesus chama para ficar desempregado. E fala para eles: ó, a partir de hoje vocês não vão mais levar alimento para a casa de vocês, porque vocês vão ser pescadores de homens. A primeira coisa é um olhar para o outro: o que essas pessoas vão fazer por mim? Será que eles vão trazer alimento para mim, me ajudar em alguma coisa? Será que esse Jesus vai fazer alguma coisa por mim? Porque a gente está deixando a rede, está deixando o barco e para servir o Senhor, como é que nós vamos se virar? Agora imagine os 2. Simão era casado. André não tem um comentário de se ele é casado ou não, mas ele chega para a família dele: gente, a partir de hoje não vai ter mais a renda do peixe. Não, como assim? Não tem mais renda do peixe? A gente agora está desempregado. A gente vai trabalhar para Jesus. Mas o que vocês vão ganhar? Eu não sei, ele falou que a gente vai ser pescador de homens. Imagine a família olhar e falar: mas os romanos não estão nem aí, eles vão vir cobrar os impostos aqui, e a gente tem que pagar os impostos. É saber que quando Deus te chama, Ele garante que Ele vai cuidar de você. Quando o propósito você entende que é maior do que qualquer situação, qualquer problema, você pode passar um período desempregado, você pode ser perseguido, você pode passar por luta, mas o propósito de Deus nunca acaba, e Deus nunca deixa pela metade aquilo que Ele começou a obra na sua vida, pois a Bíblia diz: aquele que começou a obra é fiel e justo para terminar a obra que começou.
Ainda que eu passe um processo, esteja desempregado, ou passe uma luta, não quer dizer que o Senhor não vai me ajudar. Porque com Ele as coisas dão certo, sem Ele as coisas ficam pior. E aí eles entendem que automaticamente eles não se preocupam com a rede, com o peixe, e muito menos com o barco, imediatamente. Esta versão eu amo muito, porque essa versão fala que eles não ficaram em dúvida, não, automaticamente, imediatamente, assumiram a responsabilidade. Naquele dia, deixaram e seguiram Jesus. Verso de número 21 diz assim: e indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou. Verso 22: e eles imediatamente deixaram o barco, seu pai, e o seguiram. Aqui você entende uma coisa fenomenal, porque os 2 irmãos estão junto com o seu pai, a um barco, a uma rede. E você percebe que Jesus vai chamar os dois deixam o barco, a rede, e deixam o pai. Eu imagino que o coração daquele pai naquele dia falou assim: e aí? Porque já no versículo acima, não está incluído o pai nem de Pedro e nem de André ali. Então você desprender do seu pai para um propósito maior de Deus, quando você desprende das coisas do mundo ou da sua família, que você entende que o propósito de Deus é maior que a sua família, porque dentro do propósito de Deus a sua família já está incluída para a salvação. Então você sabe que você não perde com Deus, você só ganha. Sem Deus você perde. Perde a família para o diabo, casamento para Satanás, perde para tudo. Mas com Deus você não perde. Então eles olham para o pai, e ali há um impacto, porque eu preciso entender esse versículo, que o pai que está ali, depende, não fala a idade, e eles já eram mais de 30 anos, então o pai já era idoso, estou calculando mais ou menos, que o pai, o Zebedeu, dependia da ajuda de João e o seu irmão, porque ele não conseguia fazer a pesca sozinho. Dá para entender isso aí? Dá para entender que ele, o pai, dependia, então havia outros dependentes também. Então o pai que estava lá, pescador, e era um veterano da pescaria, mas mesmo assim ele dependia da ajuda dos filhos, para poder arrumar as redes, ir com barco e pescar. Imagine alguém da sua família dependendo de você, e você fica desempregado, a esposa fica desempregada, olha para o marido, e aí o que nós vamos fazer? O marido fica desempregado, e aí o que nós vamos fazer? Aí a pastora ora para o pastor, fala: o que nós vamos fazer? Se ele é o primeiro a estar desempregado, ela fala: o que nós vamos fazer, bem? Ai amor, o que nós vamos fazer? E assim por diante. Imagine aquele pai: e agora? Meus 2 filhos estão sendo tirados de mim. É como ele estivesse dizendo: o sustento está sendo tirado da minha casa, da minha família. Eu estou perdendo o sustento. Ele poderia brigar com Jesus. Ele era uma pessoa mais velha, experiente, e chegaram até Jesus e falaram: Jesus, não, o senhor não pode fazer isso comigo. O senhor não pode levar os meus 2 filhos, porque os meus 2 filhos é o meu braço direito nesse negócio. Esses 2 filhos é o único que eu tenho para me ajudar a carregar o barco. Eu sou uma pessoa de idade, eu sou uma pessoa velha, eu não consigo fazer mais, eu não tenho mais esse pique, eu não tenho mais essa força, eu não tenho mais esse ânimo. Porque a idade chega para todo mundo, é verdade ou não é? Ou você acha que vai ser jovem para o resto da sua vida?
Nós cometemos erros quando somos jovens. Só que o erro que a gente cometeu quando era jovem, a gente não pode mais cometer os erros quando era jovem. Por quê? Porque vai custar muito caro. Você não vai conseguir recuperar isso. O que você e eu fazíamos lá atrás, a idade agora, eu fiz 49 anos agora, irmão. Já não sou mais um menino, mas já não tenho mais como ficar errando na minha vida. Porque o que eu errar daqui para frente vai custar caro na minha vida, no meu casamento, na minha família, para os meus filhos, para o meu futuro. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu cometer e começar cometendo erro agora, eu já tenho 5 anos de crente, já tenho 10 anos de crente, já tenho 20 anos de crente. Se eu começar a cometer erros agora, eu já abandonei o mundo, eu já deixei o mundo não faz mais parte da minha vida. Eu larguei o barco, eu larguei a rede. O caminho agora é outro. Eu tenho que oferecer ao Senhor e depender do Senhor, porque é o único que pode me levar para a eternidade. E os erros que eu cometer agora, não vou recuperar. Quem está entendendo isso? E aí o pai disse assim: eu já sou um homem de idade, eu não posso perder meus filhos. Eles são o meu auxílio, me ajuda, eu só sou uma pessoa de idade. Ele poderia questionar Jesus, mas eu não vejo um questionamento, porque eu entendo que o pai entende que o propósito de Jesus é maior do que a rede, do que o barco. Porque a rede e o barco são passageiros, mas o propósito de Deus, ele é eterno. O propósito de Deus, ele vai te trazer aonde o homem não pode chegar, onde a ciência não pode chegar, onde o médico não pode chegar, onde o pastor não pode chegar, onde os irmãos não podem chegar, onde a igreja não pode chegar. Mas o Senhor que está comigo e com você 24 horas todos os dias, ele vai chegar. Ele chega no leito, ele chega diante da morte, ele chega em qualquer lugar, ele trabalha, ele cura, ele liberta, ele põe de pé, ele ressuscita, ele faz o milagre acontecer, porque através dele, só ele pode fazer o milagre. E eu vejo que Jesus, ele não promete nada, mas eles entendem que o propósito com qual eles passam a seguir é maior do que todas as coisas. Se você não entendeu isso para a sua vida, você não entendeu o que você está fazendo nesta terra. Você acha que vai viver a vida toda? Você vai morrer um dia. Você vai prestar conta da sua alma. Você vai estar diante do tribunal. Se o seu nome está lá, amém. Se o seu nome não tiver. E a gente, muitas vezes, nós cristãos, não temos se preocupado como homem e mulher de Deus com aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. A gente só se preocupa com o dia que nós estamos querendo receber, com o trabalho, com o salário. Não estou dizendo que é errado, mas a vida espiritual, como é que está a sua vida espiritual? Eu tenho tanta luta, tanto problema, tantas coisas. Será que eles não tinham isso, não? Eles não tinham problema, eles não tinham luta, eles não tinham perseguição. Os romanos era terrível naquela época. Será que eles não tinham isso para imediatamente abandonar a rede, o barco, abandonar tudo e servir o Senhor? Será que eles não tinham problema? Será que eles não tinham luta, dificuldade? Será que tudo era maravilha? Quem concorda que era tudo maravilha? Hã? Será que tudo era maravilha naquele tempo de Jesus? Pois os fariseus perseguiam Jesus, queriam apedrejar Jesus. A crucificação de Jesus estava próximo. Mas já quantas pessoas já tinham morrido crucificadas? Era uma morte comum já aos olhos de todos, ver pessoas crucificadas. Barrabás estava para ser crucificado, mas Jesus tomou o lugar de Barrabás. Ei, Barrabás, a cruz era para mim, era para você. E Jesus livrou a gente da morte e do pecado.
pois Ele convenceu a gente da morte, do pecado e da justiça, e nos trouxe aqui para que o nome dEle fosse glorificado. A cruz estava no tamanho para mim e para você, e Ele assumiu o tamanho de uma cruz que não era dEle, por mim e por você. Barrabás era um cara maior do que Jesus, e quando colocou Jesus na cruz, teve que puxar o seu corpo para alcançar o tamanho da cruz, porque a cruz não foi feita para Jesus, foi feita para Barrabás. O tamanho de Barrabás, a cruz era feita do tamanho daquele que era julgado e condenado. Mas quando Jesus assume a cruz de Barrabás, ele era menor, e aí tiveram que puxar o corpo dele todinho, as pernas, esticar todo o corpo, para que ele pudesse tomar aquela cruz. Era o seu tamanho, era o meu tamanho, e Jesus tomou o lugar por mim e por você, porque Ele pensou em mim e em você, para que eu e você hoje lembrasse que foi Ele, o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele assumiu uma posição de salvação, de eternidade. E aí eu percebo que aquilo que eu ofereço, o propósito que eu tenho, tem que ser maior. Eu tenho que entender isso. E eles deixando de seguir o Jesus. E veja só comigo, quero trazer aqui um outro texto, que a gente tem que entender, o propósito tem que ser maior do que aquilo que eu estou fazendo. João capítulo de número 12, e aí eu entro na introdução onde eu falei sobre cheiro. Se aquilo que você está fazendo e o propósito que você tem chega como um cheiro agradável ao Senhor, João capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, que é o dia de hoje, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, que estivera morto, a quem ele ressuscitara dos mortos. Verso 2: e fizeram ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Verso 3: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, não tinha mistura, puro, e tudo que é puro é caro. É verdade ou não é? Tudo que não tem mistura nenhuma e seja puro é caro. Nardo puro, diz a palavra do Senhor, tomou uma libra, nardo puro, caríssimo, e ungiu aos pés de Jesus, e limpou aos pés com seus cabelos. Ponto e vírgula. E a casa se encheu com o quê? Com fedor. Foi isso que está escrito aí? Com o cheiro do guento. A casa se espalhou com o cheiro daquele guento. Aquilo se espalhou de uma tal forma, daquele guento, o cheiro inalou, porque era um perfume puro. Uma coisa é você pegar uma coisa misturada com água, um perfume misturado com água, pegar o avanço, que a gente era que era uma maravilha, mas... E aí você pega um perfume que não é misturado com nada, um puro, e o cheiro é diferente. Ela levou tempo para guardar o dinheiro e comprar aquele perfume que custava muito caro. E essa versão ela diz que era caríssimo, de alto preço. E quando ela vai ofertar, ela vai entregar, como os discípulos, quando ele foi entregar para Jesus, eles não entregaram a metade das suas vidas. A Bíblia diz que imediatamente eles entregaram a sua vida toda. Eles estão indo para o sacrifício da sua vida toda. Não é a metade da sua vida, é a vida toda. Eles estão deixando tudo
para ofertar a vida própria para Jesus. Esta mulher pega aquilo que tem de mais precioso, de mais caro na sua prateleira e vai levar até Jesus. Olha os discípulos estão reunidos, Lázaro está lá, Marta está lá servindo, há um movimento, há uma ceia, há pessoas reunidas. Esta pessoa sai da sua casa, chega até o local, e o local que ela está pensando única coisa: isso aqui não é maior do que aquilo ali, porque isso aqui não é nada diante daquele que está diante dos meus olhos, porque aquele que está diante dos meus olhos é o maior propósito da minha vida. Não é para você? Se não se tornou Jesus o maior propósito da sua vida, eu vou dizer a verdade para você: você está indo no caminho errado, como muitos aí fora estão indo, tratando o evangelho como uma coisa banal, e como a vida eterna na verdade, eu vou falar para você, o evangelho é banalizado hoje, porque as pessoas não têm mais temor a Deus, ela não respeita mais a Deus, perdeu o temor. Além de perder o temor, o tremor também. Só que neste dia, que chegará ao som das trombetas, aí a pessoa vai ver o ai. Haverá o ai, haverá a dor e o sofrimento eterno. Eu vejo o cristianismo sendo banalizado por pessoas. Eu olho e falo: meu Deus, essas pessoas não têm temor a Deus, elas não têm medo. Eu conheci um pastor que arrastava uma multidão de gente, e um dia ele disse para mim assim: pastor Reniel, o senhor não conhece alguém corajosa? Uma pessoa de coragem? Eu falei: mas gente de coragem eu conheço. Não, eu preciso de alguém de coragem para fazer um movimento lá na minha igreja. Ele vai chegar mais cedo no culto e fica sentado de cadeira de roda lá na frente. Eu vou pagar R$250 para ele. E aí quando eu dizer: levanta-te e anda, aí ele levanta da cadeira e sai pulando. E aí eu peço para o obreiro pegar a cadeira e falar: aqui alguém paralítico levantou. Aí eu virei para ele: cara, você não tem medo de ir para o inferno? Desculpa, você não tem medo de ir para o inferno? Ele falou: não, se o inferno existe, eu vou de cadeira cativa. Porque tem muitos pastores, muitos mercenários, muitos crentes achando que não existe o inferno. Tem muita gente banalizando o evangelho, muitas pessoas dentro da igreja zombando do Espírito Santo, zombando de Deus, brincando com as coisas de crente, do cristianismo, com a Bíblia, não levando a sério, achando que isso é uma brincadeira, achando que isso é uma telenovela. Mas isso aqui não é uma telenovela. Quem tirou foi o Senhor, cada um de nós do Egito. E a gente tem que ser grato todos os dias, e não se desviar, e não se afastar, e se esforçar ao máximo da nossa vida, e enquadrar a nossa vida não naquilo que nós queremos, mas dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida. Não importa o preço que eu tenho que pagar. Ela atravessou aquele povo, atravessou aqueles discípulos e diz: o meu propósito não é maior do que um perfume, não é maior do que o meu salário, não é maior que o meu carro, a minha casa, maior que o meu pai, o barco, a rede. O meu propósito é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai me conceder a eternidade. Com Ele eu nunca vou perder. Eu nunca perderei com Jesus. E é por isso que ela vai se derramar ao Senhor, sem cobrar de volta aquilo que ela derramou. Sabe o que acontece muitas vezes hoje? Eu fiz 49 anos, diga amém. 25 anos servindo ao Senhor sem parar. Tenho orgulho disso, sou orgulhoso disso. Pode me chamar de soberbo, pode me chamar. Eu sou orgulhoso disso, porque eu entendi para a minha vida que maior do que o mundo ou do que as coisas dessa vida é o propósito que eu tenho para esta terra: caminhar e peregrinar ao lado de Jesus Cristo. E eu vou falar uma coisa para você que eu entendi,
que no começo do cristianismo eu não tinha entendido. Que quando eu estava visualizando só as coisas da vida, eu estava perdendo o meu foco. Porque eu começava a olhar para as pessoas, eu começava a olhar para essa, para fulano, beltrano, ciclano, e eu começava a olhar para tantas coisas e esquecia de olhar para o propósito maior que era Jesus. É isso que acontece hoje. As pessoas olham mais para fulano, beltrano, ciclano, porque fulano e beltrano, ciclano não vai te conduzir à eternidade. É por isso que quando ela está diante de Jesus, olha só, ela derrama o guento, verso 4. Olha que tremendo isso, olha que forte isso. Olha só que forte isso. Verso 4. Então disse um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair: por que não se vendeu este guento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isto, não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e subtraía o que nela foi colocado. Então, abro aspas aqui, que ele não estava preocupado com a pobreza das pessoas, ele estava preocupado com aquilo que ele queria, a vontade dele. Ele é tão medíocre que ele não está entendendo o propósito, ele está entendendo a vontade dele. Olha, ele olha o valor, ele simplesmente está olhando o valor, ele não está olhando que aquela mulher está oferecendo um propósito, algo maior. Então ele está olhando o valor. Tem muita gente só pensando no valor, o que vai ganhar. O que eu vou ganhar se eu estiver na igreja? O que eu vou ganhar? O que Jesus pode fazer por mim? Ele já fez. Nós servimos a Ele não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. E se a gente ganhar alguma coisa, e se já temos alguma coisa, nós já temos que ser muito grato, porque Ele nunca abandonou o seu barco. Eu estava condenado à morte. E aí percebemos que é um questionamento de alguém que não tem nenhuma visão de Deus, mas está ao lado de Jesus. Deixa eu dizer para você, nem todo mundo que está dentro da igreja tem a mesma visão que você. Você pensa que todo mundo que está na igreja tem a mesma visão que você? De santidade, de adoração, de comprometimento, de fidelidade? Não é todo mundo não. Todo mundo pode dizer que é crente, irmão, porque até o diabo diz. Mas aí percebemos que a palavra do Senhor vai ser bem claro aqui. Verso 7. Disse, pois, Jesus: deixe-a sozinha, para o dia do meu sepultamento tem guardado, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então percebe que ali há uma preocupação dele naquilo que é ofertado em Jesus. E ele diz: por que você não vendeu isso e deu-se aos pobres? Olha só que como o cara é maligno, pastores, obreiros. Ele diz que o que aquela mulher está fazendo para Jesus é mais importante do que outras coisas. Que os pobres, como ele diz, são mais importantes do que o ato e o propósito daquela mulher com Jesus. Olha o absurdo desse cara. Eu olho assim para esse texto e eu fico pasmo com esse texto, porque ele não entende nada. Porque muitas vezes não é que as pessoas que seguem Jesus entendem o propósito de Jesus ou têm visão de Jesus. Ele não entende nada, não está enxergando nada, não vê nada, ele só vê ele mesmo, porque ele entende só o propósito dele, ele só está acostumado a ofertar para ele mesmo, ele só pensa nele mesmo. Mas quando alguém vai fazer algo para Jesus, aí ele se incomoda. Já percebeu isso? Quando você vai fazer algo para Jesus, alguém se incomoda? Ah, eu vou para a igreja hoje. Que vai para a igreja, hoje é domingo de Páscoa, fica em casa.
Ah não, eu vou cultuar, eu vou adorar. Não, hoje é domingo de Páscoa, fica em casa, descansa. Sempre quando você vai fazer algo para Jesus, sempre tem alguém que tem um comentário. Para quê? Você já foi na igreja sexta-feira, você já foi na igreja quarta-feira, hoje você fica em casa. Para que ir tanto na igreja? Porque tudo que é ser oferecido a Jesus, as pessoas é o contrário, elas não querem. Vai sair de casa, vai sair debaixo de chuva. E aí eu lembrei da Lúcia. A Lúcia fez uma cirurgia, irmão. A mulher veio quase não enxergando para a igreja. Falei, o que você está fazendo aqui, minha filha? O médico não falou para você descansar. Falou, pastor, não aguento. Eu tenho que estar servindo o meu Senhor. Porque se eu passei por essa cirurgia, por esse momento, é porque o Salvador está cuidando de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Porque sem Ele eu não estaria aqui neste lugar para adorá-lo. Naquele exato momento, aquela mulher não se importou com Judas Iscariotes ou com o comentário que estava em sua volta. Para de emprestar o seu ouvido para o diabo ou para o Judas Iscariotes. Entenda o propósito que Deus tem para a sua vida, e o propósito é maior do que qualquer coisa. Não é qualquer pessoa, não é qualquer gente que vai atrapalhar. Só vai atrapalhar se você deixar. Mas enquanto você estiver focado nos pés de Jesus e colocando a sua cabeça para estar aos pés de Jesus, você vai ver Jesus Cristo do seu propósito na sua casa e na sua família. Vou terminar aqui. Eu fico imaginando, enquanto houvesse as críticas naquele lugar, o cheiro estava tomando conta, o perfume, inalando naquele lugar, alguém sentindo, inalando aquele perfume. Nossa, que cheiro maravilhoso. E alguém reclamando. E alguém reclamando. Mas alguém estava sentindo a essência. Alguém estava recebendo. Se preocupe com aquilo que Deus vai receber de você, não que os outros vão receber. A gente se preocupa, sabe que fulano Deus recebe? Se preocupa se Deus está recebendo o seu. Se Deus está recebendo o que você está fazendo nessa terra, não o que os outros estão fazendo. Porque os outros não vão te levar em lugar nenhum, mas Jesus vai te levar à eternidade. Veja que ela não tirou o foco, pastores. Ela não levantou a cabeça enquanto estava enxugando os cabelos, com os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela não levantou. Quem são vocês para me criticar? Ô irmão, o justo não fica se justificando. Aquele que sabe que tem um propósito de Deus no seu coração, não fica dando trela para os outros não, sabe? Se você ficar dando trela para os outros, quem vai para o buraco é você. Você vai cair no buraco. A gente tem que parar de ouvir o que os outros, a opinião dos outros. Jesus está ali. O meu propósito quem que é? Jesus. O meu propósito quem que é? Agora, por que Jesus, o próprio Deus lá no livro de Êxodo, quando ele tira o povo de Israel, dá os mandamentos, por que eu sirvo Jesus? Porque o que oferta a Jesus a minha vida impacta a minha vida. Por quê? Porque no livro de Apocalipse capítulo 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e sou o fim. É por isso que eu sirvo a Ele. Porque João capítulo 6:35 diz: eu sou o pão da vida. É por isso que eu sirvo a Ele. João capítulo 15 verso 5: eu sou a videira verdadeira, e se eu estiver ligado nele como ramo, eu nunca vou morrer. João capítulo 8 verso 2 diz: eu sou a luz do mundo, porque Ele é a minha luz. João capítulo 6:51 diz: eu sou o pão vivo. Eu não estou servindo qualquer coisa, eu estou servindo aquele que ressuscitou e está vivo para todo sempre. E Ele é aquele que ilumina a minha caminhada e a minha esperança, traz amor para mim. João capítulo 6:51 diz: eu sou o pão da vida. João capítulo 11 verso 25: eu sou a ressurreição
Eu sou a vida por completa em minha vida. É por isso que eu sou o que sou, diz o Senhor. E eu sirvo, eu sou e eu sou, disse. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Verso 4: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, de escultura ou qualquer semelhança alguma, que está em cima no céu, ou que está abaixo na terra, ou que está abaixo da terra. Não te curvará diante delas, e nem servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele não é só o nosso Deus, eu também sou um Deus ciumento, sou um Deus zeloso. Ele diz: não trarás para vós outros deuses, e nem se encurvará a elas, pois toda imagem esculpida não provém de Deus. Então Deus disse para o povo: se coloque de pé. Não terás ninguém acima de mim. Não coloque ninguém acima de mim, nem imagem, nem qualquer outra coisa semelhante, nem abaixo na terra, nem nas águas, nem no céu. Não faça isso. Nenhuma dessas coisas da vida tem que ser maior do que o Deus que você serve, porque se tornou maior do que o Deus que você serve, se tornou uma idolatria para você, e é uma imagem para você. Você se prostra mais aos problemas, à imagem e à dificuldade, do que se prostra diante do Senhor e entende o propósito dele na sua vida. Essa é a realidade hoje. Então o Senhor diz: eu sou o Senhor, eu tirei você do Egito, vocês não terão nada acima de mim. É por isso que quando o Senhor chama André, Pedro, João e Tiago, eles não colocam o barco como idolatria, como um Deus para eles. Não, a rede é o meu Deus, o barco é o meu Deus. Eu tenho que servir o barco, eu tenho que servir a rede. Presta atenção se você não está fazendo isso. Se a sua vida nesta terra é só servir barco e rede, barco e rede, barco e rede, e você está esquecendo de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Barco e rede, barco e rede. Veja, analise a sua vida. Eu só vejo uma coisa, a pessoa só olhando, barco e rede, e Jesus ali, e Jesus de lado. Mas o barco e a rede é mais importante do que Jesus. O barco e a rede se tornam mais importante para você? Barco, a rede, as coisas da vida é mais importante? Não sei. Eu saí já desta fase que as coisas deste mundo são mais importantes que o meu Jesus, porque eu estava preso, eu estava apreendido, eu era um escravo. Hoje eu entendo que eu não sou mais escravo, eu sou livre. Hoje eu sou um homem desprendido. Hoje eu olho e falo assim: puxa, maior é o Deus que eu sirvo do que qualquer outra coisa. Nada vai me abalar, nada vai parar aquilo que eu tenho para fazer, e Deus vai me dar graça para continuar. Fecha os teus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão desta mensagem. O eu sou é o alfa e o ômega para você. O eu sou é o pão da vida para você. Ele é a videira verdadeira e a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a ressurreição. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta palavra eu sou aparece inúmeras vezes na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja para os profetas. Mas quando chega no livro de Isaías 43, verso 13, 41, verso 13, diz: eu sou o Senhor que te tomo pela mão direita.
e te digo: não temas, eu te ajudo. Eu sou o Senhor que te toma pela tua mão direita. Eu sou o Senhor. Porque no dia da angústia e da luta e dos problemas, Ele vai estar lá. Ele sempre estará lá. No momento da aflição, Ele vai estar lá. E Ele nunca vai abandonar o seu barco. Mas só tem um porém. Nessa vida, eu enxergo da seguinte forma: Jesus nunca abandona barco mesmo, mas as pessoas abandonam o barco de Jesus. As pessoas abandonam o barco. Não abandone o propósito que Deus tem para a sua vida. Não abandone o chamado do propósito de Deus na sua vida. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor é a única arca da eternidade e da salvação, que vai conduzir a mim, a nós, a nossa família para o reino eterno. É o único que vai conduzir, salvar, libertar a nossa casa. É o único que pode transformar, curar e libertar o homem, e convencer o homem do pecado e da justiça. O Senhor é o único Salvador. Não tem outro além do Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. Pois quando Maria entra naquele ambiente, e aquele ambiente pascual, aquele ambiente onde todos estão reunidos ali numa ceia, a única coisa que ela pensa é em servir ao Senhor e não às pessoas. Pois ela foi diretamente aos seus pés. Comece a focar o propósito que Deus tem na sua vida, igreja. Comece a visualizar o que Deus tem para você. Eu decreto: eu e minha casa, você e a sua casa, servirá o Senhor. Que o Senhor liberte a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor liberte o teu marido, os teus filhos. Que o Senhor liberte toda a sua família, e todos sejam curados, libertos e transformados. Que eles saiam da escravidão do Egito e sirvam ao Senhor